Pessoal, aconteceu a ligação, a videoconferência entre Lula e Trump, a primeira reunião entre os dois, e o que saiu dela é muito positivo, pessoal. André Sadi, por exemplo, revelou agora há pouco uma bomba dos bastidores dessa ligação entre Donald Trump e o presidente Lula, e nós vamos ver aqui no canal. Tem também o Paulo Figueiredo, que não demorou nem uma hora após a ligação para vir para as redes sociais, fazer aquele malabarismo 3D e dizer que a reunião que o próprio presidente norte-americano disse que foi muito proveitosa para os dois países, na verdade é uma coisa muito ruim para o Brasil. Pois é, era óbvio que eles ficariam desesperados se essa reunião fosse positiva. Veremos tudo isso e também outras notícias que estão viralizando agora. Mas antes, vai deixando seu like, curte o vídeo para nos ajudar, pessoal. Muito obrigado de coração mesmo a todos que ajudaram financeiramente, a todos que curtiram, compartilharam. Todos vocês ajudam o nosso trabalho aqui no canal. Para quem não sabe, nosso canal está sofrendo um boicote financeiro aqui no YouTube. Se você for no nosso canal e olhar os vídeos postados aqui, você vai ver que não aparece nenhum anúncio no nosso canal mais, sem motivo nenhum, desde o dia 1º de outubro. Ou seja, pessoal, atingindo a nossa fonte de renda aqui na plataforma, acabando com as receitas aqui do canal. Receitas essas que eu uso para manter a minha família, manter a minha casa e as contas que são essenciais para manter o canal, como por exemplo internet, todos os jornais que eu assino. Tudo isso demanda recursos financeiros e sem receber aqui do YouTube, sem aparecerem anúncios no nosso canal, nosso trabalho se torna inviável. E eu expliquei isso para todos os nossos inscritos e muitas pessoas estão colaborando e eu agradeço de coração a todas elas. Se você quiser ajudar também, o Pix é esse que está aqui em cima. Qualquer valor ajuda demais, R$1, 50 centavos, qualquer valor ajuda demais. E desde já, meu muito obrigado a todos. Vamos às notícias, começando pela bomba revelada por André Sadi dos bastidores dessa reunião que ocorreu entre Trump e o presidente Lula. Ela escancarou o golpe em cheio que os bolsonaristas levaram. Eu conversando com os ministros do governo hoje, porque eu queria saber a respeito de Bolsonaro. Havia uma grande preocupação de que quando o Trump chegasse, assim como na nota, quando ele anuncia as tarifas lá atrás, ele condiciona as tarifas à situação do ex-presidente Bolsonaro. Assim, primeiro ele vem e diz que estava tendo um caça às bruxas contra Bolsonaro, uma perseguição. Depois, quando ele traz as tarifas naquela nota, ele fala de Bolsonaro. E as minhas fontes estão me dizendo que não se falou de Bolsonaro especificamente nessa conversa. Então, havia essa preocupação do lado do governo Lula e havia essa expectativa do lado dos bolsonaristas de que isso fosse colocado na mesa. Isso não aconteceu. Então, como eu sempre digo, Trump é óbvio que é um personagem totalmente imprevisível. É impossível você fazer uma previsão a longo, médio prazo sobre Trump. Até porque o que ele combina de manhã pode não estar valendo para a noite. Mas a foto, o saldo dessa conversa entre Lula e Trump para os bolsonaristas é péssima. Péssima, porque, como a gente disse aqui semana passada, primeiro, Malu mostra que eles não têm, essa dupla não tem o monopólio da interlocução. Cada vez mais comprovada, essa influência está caindo. Pode ser que eles se recuperem. Hoje, conversando com um bolsonarista, ele me disse, a gente precisa de um contra-ataque, precisa se encontrar com o Trump, ter uma conversa ideológica com o Trump para explicar o que está acontecendo. Então, eles estão agora escanteados, vendo essa relação sendo construída. Como me disse um ministro do governo Lula, é uma negociação, é uma construção de uma relação. Vamos aguardar, assim como o Alckmin, com muita cautela, mas o saldo do dia é positivo para o governo. É positivo e é muito positivo. E é por isso que os bolsonaristas já estão desesperados, pessoal. Eu vi muitos bolsonaristas virem às redes sociais chorar as pitangas e um deles é Paulo Figueiredo, que tentou fazer um malabarismo 3D na cabeça para dizer que, na verdade, a reunião não foi boa para o governo do presidente Lula. Na verdade, o que Trump disse ao elogiar a reunião era um ataque disfarçado. Uma estratégia que só ele e Eduardo Bolsonaro, só Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro conseguiram identificar. É cada uma, né, pessoal? Logo após a reunião, ele postou: estou em breves férias familiares, mas acordei embasbacado vendo a imprensa comemorando porque Trump colocou Marco Rubio para negociar com o Brasil. Segundo ele, é zero de avanço. O grau de desconexão com a realidade é patológico. É inacreditável, né, pessoal? Então Donald Trump mentiu. Quem está dizendo a verdade é Paulo Figueiredo, porque Trump disse que pela manhã teve uma ótima conversa com o presidente Lula do Brasil e discutiram vários assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre os dois países, e disse que vai ter novas discussões e novos encontros no futuro. Diz que gostou muito da conversa. Mas na cabeça de Paulo Figueiredo isso é ruim pro Brasil. É cada uma, né, pessoal? Imagina como é que esse cara tá se mordendo de raiva nesse momento. O vice-presidente Alckmin também falou um pouco sobre a reunião, olha só. Olha, foi muito positiva. Como o presidente Trump reiterou, boa química, conversa proveitosa, e é claro que agora teremos os seus desdobramentos, né?
com conversas entre o próprio presidente Lula e o presidente Trump, que, aliás, até trocaram os seus telefones pessoais, particulares, e entre as equipes. O presidente Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, do Departamento de Estado, como interlocutor. Mas foi muito boa a conversa, melhor até do que nós esperávamos, então estamos muito otimistas aí que a gente vai avançar. E o presidente Lula destacou a disposição do Brasil para o diálogo e para a negociação. Sensacional, né, pessoal? Sensacional o que está acontecendo. Por isso que eu falo, os bolsonaristas estão se mordendo de raiva. Essa fala de Paulo Figueiredo que vocês acabaram de ver, tentando negar o que aconteceu, revela isso. Logo mais, provavelmente teremos novos bolsonaristas tentando negar os fatos, assim como Paulo Figueiredo fez. Provavelmente vai aparecer Eduardo Bolsonaro, também vai aparecer Gustavo Gayer e outros bolsonaristas que sempre tentam fazer um malabarismo 3D para tentar atacar o governo do presidente Lula e dizer que na verdade eles estão vencendo, quando estão sendo humilhados e massacrados, eles sofrendo uma derrota avassaladora. Temos aqui mais detalhes da reunião, olha só. Acabamos de ter a informação que o presidente Donald Trump publicou nas redes sociais dele. O resultado dessa conversa com o presidente Lula está aqui, ó, na Truth Social, que é a rede social do presidente americano. Então ele está dizendo que nessa manhã ele teve essa conversa excelente por telefone com o presidente Lula, discutiram muitas coisas, mas que o foco principal foi a economia, comércio entre os dois países. Aí segue o Trump dizendo que eles vão ter mais discussões e que eles vão se encontrar num futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E esse fim aqui, que ele diz assim, gostei da ligação, nossos países se darão muito bem juntos. I enjoy the call. I enjoy the call. E interessante ele dizer também, né, André, vamos nos encontrar num futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quer dizer, tem a Adrian aí pairando. Será que ele vem para a COP? Pois é, Lula voltou a convidá-lo para a COP, segundo aquela nota. Essa postagem do Trump aqui não só confirma a nota do governo brasileiro, porque até agora a gente estava trabalhando, obviamente, com as informações que temos, que são as informações do governo brasileiro. Agora a gente tem o retorno do governo americano e é muito melhor do que a expectativa, garanto, pelas informações que eu tenho, do governo brasileiro. Porque havia uma preocupação, quando a gente está falando em cautela, é porque o governo está cauteloso, porque não sabe, como a gente comenta aqui o tempo todo, o que Trump pode dizer, pode mudar de opinião, é imprevisível. Trump está se mantendo coerente com os relatos que nos foram feitos pelo governo brasileiro. E esse fim aqui é quase mais que amigos friends, diria, essa resposta, Sandra. E é isso, né, pessoal? Como vocês viram aí, tem até reunião sendo marcada no Brasil e nos Estados Unidos com a presença de ambos os presidentes ali, para eles conversarem aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos para negociar. Então, provavelmente, pessoal, essas taxas vão cair, provavelmente essas sanções norte-americanas vão cair após essas negociações. Eu queria saber a opinião de vocês. Deixe sua opinião aqui abaixo, seu like no vídeo, compartilhe para nos ajudar. Eu queria aproveitar para agradecer mais pessoas que mandaram Pix aqui no canal. Muito obrigado de coração a cada um que ajudou. Vocês estão fortalecendo muito o nosso trabalho, ajudando a gente a continuar aqui no YouTube até que essa situação seja resolvida. Muito obrigado mesmo de coração. Logo mais eu volto com mais notícias. Um abraço a todos, pessoal, e até mais.